Boa noite, Parierego, 31 de março de 2022, programa 44 do Conexão Armênia e eu sou Bartinei Kalaycan. Esse mês foi afortunado, nós tivemos 3 programas. Nosso programa de hoje vai começar com uma música que vai virar com certeza um hit. Rosilin foi escolhida para representar a Armênia no Eurovision Turim no mês de maio. Esta moça tocava nas ruas de Yerevan. It's quite a big responsibility personally for us, but we're very happy. Congrats to you and to all of you guys. Okay, you're gonna make us cry to stop. E vocês têm que ver a alegria dela quando ela foi selecionada para representar a Armênia no Eurovision. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vamos conferir. A Armênia terá 2 representantes participando do Eurovision. Sim, o rapaz que representa a Estônia. Ele escreveu uma música que tem tudo a ver com a esperança após a guerra. A letra é muito bonita e nós vamos passar para vocês no programa que vem. Esta semana foi realizada a cerimônia de Meeting. Meeting significa metade da quaresma. Afinal de contas, para o mundo cristão, estamos no meio da quaresma. Aquelas pessoas que se abstêm de comer produtos de origem animal, durante 40 dias ficam sem carne, alguns são mais rigorosos, ficam sem leite, sem ovos, sem manteiga. Então, o que acontece? No meio da quaresma tem uma data que é permitido comer de tudo, que é o Meeting. Foi essa semana, no dia 24 de março. Então, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês de como é essa cerimônia. E no programa de hoje, o nosso querido chefe Douglas vai mostrar para vocês uma receita que é feita nessa data. Olá pessoal do Conexão Armênia, eu sou o Douglas Gudinian e estou de volta para apresentar o bloco de culinária do programa. Vamos nessa? Após o domingo do administrador injusto, o 24º dia da quaresma, 23 de março de 2022, é chamado de Dia do Meio, Meeting, o que significa que a quaresma chegou ao meio. Para aliviar o processo da Grande Quaresma, na Idade Média, este ritual foi aceito na vida da Armênia. Naquele dia, as donas de casa faziam um tamanho médio. Era obrigatório colocar um sinal no meio, dinheiro, feijão, e para esta data o mais usado é uma cruz, já que a Páscoa é uma data cristã. Esta cerimônia ia garantir o bem-estar do lar e dos membros da família, trazendo sucessos futuros. O ritual de cortar ao meio é feito de forma interessante. O mais velho da casa coloca o pão sem fermento ou o gatá nas costas do ombro do jovem da casa e corta. Assim, corta um pedaço igual a todos os membros da casa. O pedaço que tiver a cruz tem o sucesso garantido pelo ano. Se for solteiro, casa. Se tiver negócios, prospera. E assim vai. Para nossa receita de hoje, precisaremos de 150 gramas de manteiga, 2 ovos, 150 gramas de iogurte, meia xícara de açúcar, 2 colheres de chá de fermento, 50 gramas de nozes e gergelim e, por último, 600 gramas de farinha de trigo. Nós adicionaremos os ovos, o açúcar e iremos misturar. Na sequência, iremos adicionar a manteiga derretida. E mais uma vez, vamos misturar. Adicionaremos o fermento e o iogurte. E continuamos misturando a nossa massa. Em seguida, com a ajuda de uma peneira, adicionaremos aos poucos a nossa farinha de trigo, peneirando e misturando.
Tendo adicionado todos os ingredientes, vamos polvar a massa por cerca de 3 minutos. Sovada a nossa massa, abriremos ela em círculo e adicionaremos o nosso recheio. O recheio é muito simples, é a noz picada com o gergelim. Adicionaremos ao centro da massa, distribuiremos o recheio em partes iguais e vamos começar o molde do pão. Pelas beiradas, iremos juntar toda a sobra de massa da borda, concentrando o recheio ao centro. Fecharemos em cima, moldamos em forma de círculo e adicionaremos numa forma. Agora adicionamos a cruz da sorte dentro da nossa massa. Com um leve corte, você pode colocar ela dentro. Assaremos em fogo baixo a 180 graus por cerca de 40 a 50 minutos. Antes de levar ao forno, faremos pequenos furos com o garfo. Bateremos o ovo com a gema e clara até ficar homogêneo. E vamos pincelar a nossa massa. Adicionaremos gergelim por cima, distribuindo de forma igual. Após levar o forno por 50 minutos em fogo a 180 graus, podemos retirar o nosso pão e está pronto. Essa é mais uma receita do Conexão Armênia para todos vocês telespectadores. Espero que tenham gostado e bom apetite! Esta semana, muitas coisas importantes aconteceram. As fronteiras armênias estão novamente sob ataque. Na verdade, são as fronteiras de Artsakh, mas Artsakh é Armênia, Artsakh strong, Artsakh é forte porque a população de lá não quer sair de jeito nenhum. Teremos muitas coisas para mostrar para vocês que a mídia brasileira não está comentando, então fiquem conosco até o final do programa, vocês não vão se arrepender. É muito importante que todas as pessoas que se interessam por política e entendem o impacto que isso tem na vida delas, saibam do que está acontecendo e possam compartilhar, contar para os seus amigos, falar a favor dos armênios, porque na verdade esta é uma guerra que o mundo não fala. Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. Não podem nem imaginar que em breve será possível estudar armênio numa escola Berlitz. Berlitz é uma cadeia de escolas internacional que está abrindo na Armênia e o jovem que levou esse projeto conseguiu colocar dentro da carreira Berlitz o curso de armênio. Vamos assistir!
Por exemplo, aqui diz: saber um segundo idioma é como possuir uma segunda alma. Nós dizemos que saber um segundo ou terceiro idioma é como se você pudesse ter um outro espírito dentro de você. É possível receber a segunda alma também dentro do Berlitz. Essa é a ideia de negócio do Hagop Haresh Tagyan, que já existe há 2 anos. O Berlitz é uma cadeia de escola de idioma americana internacional com atuação em 72 países e possui mais de 500 centros letivos nos 4 cantos do mundo. Achamos que já era hora de termos algo semelhante presente na Armênia. Hagop nasceu na cidade de Alepo, na Síria, se mudou para a Armênia e cursou e se formou na Universidade Politécnica. Depois, viveu e trabalhou por 3 anos nos Emirados Árabes. E depois de acumular experiências, ele se mudou para a Armênia com diversas ideias de negócios. O propósito principal de abrir um centro de idiomas era investir na educação do povo da Armênia. E a decisão coincidiu com o período da pandemia do Covid e com a guerra de 44 dias de 2020. Mas essas turbulências não impediram que Hagop realizasse os planos de seu negócio. Durante os anos universitários, eu já havia me aficionado com a ideia de viver na Armênia, e por este motivo foi mais fácil para mim abrir esta empresa na Armênia. Mas, claro que, como em todos os países, lá existiam dificuldades que eu precisava enfrentar, mas tudo passou de forma mais fácil porque eu já estava convencido. No Centro de Idiomas Internacional Berlitz se ensinam 52 idiomas. Na Armênia, hoje é possível aprender apenas 9. São as línguas mais procuradas hoje no mercado. Entre elas, as principais são o inglês, alemão e francês. Se formos falar em porcentagem, aproximadamente 55% estudam inglês, 25% estudam alemão e o resto as outras línguas disponíveis. O ensino nos centros educacionais categoriza os grupos por faixa etária e temas. Tem também aulas para tutores que ensinam crianças. Trabalham também em parcerias com as mais diversas organizações. As aulas acontecem neste ambiente. Utilizam um monitor, o professor faz as anotações aqui. Aqui no Berlitz, hoje existem 20 professores que se dedicam a aperfeiçoar o inglês. Os professores são qualificados de acordo com os padrões internacionais e são preparados para a metodologia específica do Berlitz. Também tem uma notícia boa. Nós ensinamos armênio para os estrangeiros que vêm trabalhar aqui e precisam aprender o idioma. E também estamos preparando apostilas de armênio com o método Berlitz, que será utilizado em 72 países, em todas as unidades do Berlitz do mundo. Isso significa que no mundo todo, em breve, as pessoas terão a possibilidade de estudar o armênio com padrões internacionais. Na outra parede da escola está mais uma ideia motivacional. Seu futuro depende daquilo que você faz hoje e não amanhã. E as flechas apontam para as salas de aula. Para mim, ele é um herói. Aproveitando que nós estamos no mês das mulheres, ainda não acabou, e como eu expliquei na Armênia, isso é celebrado o mês todo até o dia 7 de abril. O tema principal de hoje vai trazer para vocês uma organização incrível que se chama Quirix. Quirix significa irmãzinhas. Ela foi fundada por uma jovem da diáspora que foi fazer o Birthright, aquele voluntariado que a gente sempre fala, mas Martina, por que você fala tanto deles? Porque eles fazem muito impacto na Armênia. Na verdade, a oportunidade que eles oferecem para os jovens do mundo irem para lá e conseguirem contribuir com a visão deles, de quem vem de fora, tá fazendo tudo isso na minha pátria. Então, eu só posso falar bem do Birthright. Essa menina foi para lá, fez o Birthright e teve a explosão no Líbano em 2020. Ela quis ajudar, ela fundou essa pequena organização e eles queriam mandar ajuda para o Líbano. Bom, a coisa tomou uma outra proporção e hoje Quirix vai até a fronteira, vai nos vilarejos onde as mulheres ficaram sem marido, sem filho, elas muitas vezes não têm como sobreviver, elas vivem uma vida de refugiadas, uma vida de refugiadas que o mundo não fala. E Quirix ajudam essas famílias. Eles levam provisões, agora Artsakh está com gás cortado, eles foram para lá, alugaram um caminhão, pegaram aquelas estradas cheias de neve, absurdamente difíceis de serem manejadas, para levar gás, comida, suprimentos, cobertores, tudo. É uma organização que eu virei fã. Então, vou mostrar para vocês.
Meu nome é Karine Ordekian e eu sou a fundadora e diretora executiva da Kourig Inc. Kourig é uma organização registrada sem fins lucrativos nos Estados Unidos e o trabalho que nós fazemos tem base na Armênia. Essencialmente, Kourig começou como uma plataforma online usada para ampliar a voz dos armênios pelo mundo, ajudando eles a se conectarem e criarem conversas nas mais distintas comunidades, onde todos seriam aceitos e seriam livres para participar sem julgamentos. Em agosto de 2020, houve a explosão do porto de Beirute, de onde vem a minha família, então eu e meus amigos quisemos encontrar uma maneira de ajudar o Líbano. Começamos a levantar fundos e enviar kits com medicamentos, itens de higiene e artigos necessários para as mulheres que estavam sem condições de compra após a explosão e a alta da inflação descomunal que surgiu lá. Por sorte, aprendemos como fazer e conhecemos os contatos certos. Logo em seguida, em setembro, fomos atacados em Artsakh e com o início da guerra de 44 dias, voltamos nossos esforços para as concentrações da região de Goriz e a capital Stepanakert, entregando medicamentos e comida para os soldados feridos nos hospitais. A cada 2 semanas alimentávamos 800 soldados e mudávamos a região que ajudávamos, tentando deslocar as pessoas para áreas de segurança onde eles pudessem ficar enquanto a guerra não acabava. Muitas das pessoas dos abrigos já estavam sem casas e haviam perdido seus maridos ou filhos provedores, ou eles ainda estavam lutando. Nós percebemos que havia uma grande necessidade para as mulheres terem serviço de saúde, especificamente mulheres gestantes, uma vez que elas não puderam prosseguir com seus exames pré-natais. Ficaram presas nos abrigos, não tiveram acesso à luz natural, ficaram sem medicamentos e, como sabemos, mulheres gestantes têm diversas necessidades de cuidados e elas não tiveram isso enquanto estavam isoladas nos abrigos. Então nós prosseguimos com este projeto para levar médicos até elas, providenciamos remédios, ajudá-las no planejamento do parto, alimentá-las corretamente para que elas pudessem dar à luz a crianças armênias saudáveis que garantirão nosso futuro e a juventude de Artsakh e de suas famílias. E foi assim que nós abrimos um escritório em Yerevan, onde geralmente trabalhamos com um pequeno time de 4 a 5 pessoas e viajamos às áreas remotas da Armênia e de Artsakh para ajudarmos as pessoas que foram impactadas pela guerra, providenciando itens de suporte imediato. Nossa ajuda é flexível e tentamos adaptar para a necessidade de cada uma das 300 famílias que cuidamos hoje. 80 delas estão em Artsakh, mas nessa última semana que cortaram o gás, nós abraçamos mais umas 100 famílias, especificamente nas fronteiras dos vilarejos de Martuni e Askeran, onde existem muitas ameaças no momento feitas pelo Azerbaijão, como vocês podem ter visto nas últimas notícias. Como qualquer viagem requer um planejamento, contratamos um motorista de caminhão com pneus adequados. E é uma pessoa de confiança da região, que conhece bem as estradas e pode navegar com aquela quantidade de neve por aquelas montanhas. Já fizemos essa viagem com ele antes em situações de altíssima neblina. Então nós levantamos fundos para comprarmos aquecedores e cobertores e seguimos viagem. Lá nós armazenamos tudo no Centro Cultural Charles Aznavour e íamos distribuindo pelos vilarejos ao redor. No segundo e terceiro dia, conseguimos chegar nas regiões mais longínquas de Artsakh, por exemplo no vilarejo de Ramort, que foi atacado esta semana. Vamos lembrar que todas estas pessoas estão sem gás de aquecimento há 20 dias e a maioria das mulheres e crianças já foram evacuadas para a capital
Stepanakert. Por causa das ameaças. Quando chegamos em Marduni, já não tínhamos mais aquecedores, só queimadores, farinha e óleo, uma vez que eles estão sem acesso a nada disso, porque as estradas de neve e em péssimas condições para tráfego. Como sempre, nosso lema é agir o mais rápido possível que pudermos, e somos gratos às pessoas que confiam e nos ajudam a transformar tudo isso em possível. Nós tentamos conectar com os prefeitos dos vilarejos, os líderes das comunidades, para descobrirmos suas reais necessidades, para sabermos o que a diáspora pode fazer para dar suporte a eles agora. Uma vez identificado isso, partimos para a coleta de fundos. Postamos no Instagram e começamos a receber os fundos, e como temos uma política de transparência total, porque sabemos que as pessoas querem saber para onde vão suas doações. Colocamos as fotos doando, os recibos do que compramos para que todos conheçam quem recebe e assim criamos uma ligação entre quem dá e quem recebe. E na verdade, achamos que esta é uma das maiores forças que os armênios têm. Quando eles precisam, a diáspora nunca pensa duas vezes antes de tomar um passo, e nós somos muito gratos de podermos servir ao nosso povo desta maneira. Qualquer pessoa que queira contribuir pode fazer as doações através do site www.corix.org, por cartão de crédito, PayPal e também comprando nossos artigos que são enviados via Estados Unidos para qualquer parte do mundo. Existem também a possibilidade de comprar um CD online e fazer o download de música armênia estilo lounge e meditação chamado Ieraz, que significa sonho, e é uma compilação de diversos artistas. Vamos deixar o link para a compra na descrição do programa de hoje e é importante que todos saibam que 100% da venda destes CDs vão para a compra das doações que fazemos. Me sinto muito abençoada pela vida, ter me dado a oportunidade de fazer isso tudo e de verdade queremos conhecer mais de perto a audiência da América do Sul e sabermos que podemos fazer o bem juntos. Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. O programa de hoje tem 2 quadros novos. Sim, vou apresentar para vocês uma menina que para mim representa a beleza armênia, Marcela Susmeyan. A partir de agora, ela estará no programa mostrando para vocês as últimas tendências de moda da Armênia e recomendações de restaurantes, barzinhos e lugares super descolados para você poder conhecer. Marcela Susmeyan, com vocês. Oi, eu sou Marcela Susmeyan e eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas dicas de restaurantes. Mas antes, só pra gente quebrar o gelo e vocês me conhecerem um pouquinho melhor, sempre que eu vou fazer uma viagem, quando eu vou organizar, os roteiros são determinados pela comida que eu vou comer em cada um desses lugares. Então, eu sou uma real apaixonada por gastronomia. E na Armênia não foi diferente. Eu tive por lá recentemente e foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida. Além, lógico, de tocar minha memória afetiva, porque eu sou descendente de armênios, mas eu sou brasileira, tá? Boa Titi! E hoje eu quero contar pra vocês sobre o restaurante Zeituna, que faz a culinária tradicional da região, mas em um formato completamente moderno, tanto na apresentação dos pratos quanto na decoração do ambiente.
azeitona fica em Yerevan, que é a capital da Armênia. O ambiente é lindo e claro que com esse nome, Zeytuna, que significa azeitona, a gente espera alguma coisa com oliveira, com azeitona, e sim, tem uma oliveira de verdade bem no centro do restaurante, como decoração, que é a coisa mais fofa. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a área externa, que é muito gostosa, tem cadeira, tem ombrelone e fica ali num boulevard, num pointzinho de Yerevan, tá? Com outros restaurantes vizinhos, uma área bem agradável mesmo. E você senta bem de frente para uma avenida, então você vai vendo as pessoas passarem e tudo mais, que é uma das coisas muito legais e interessantes de se fazer em viagem, que a gente vê as pessoas, que aliás são lindas, super arrumadas e muito estilosas. Eu fiquei 12 dias dessa última vez que eu fui para a Armênia e eu fui 3 vezes no restaurante Zeytuna, só para vocês terem uma ideia do quanto eu gostei. Bom, o cardápio é bem completo, então tem entradas, pratos principais e sobremesas. De entradas tem saladas, appetizers frios, quentes. Eu escolhi como entrada o suberé, que é tipo uma lasanha, de massa folhada recheada de queijo, que foi um dos top 10 de comida que eu já comi, assim, de melhores comidas que eu já comi em toda a minha vida. Juro, eu acho que eu viajaria horas pra Armênia só pra comer o suberé de novo. Como prato principal eu escolhi o mantê, que é uma massinha de trigo recheada com carne moída, é tipo um capelete, sabe? Só que ela é levada ao forno e ela fica bem crocante. E é finalizada com coalhada seca e sumar. Sumar, para quem não conhece, é um tempero vermelho que ele é feito de arbustos dali da região e dá um sabor levemente azedo, sabe? Que eu amo, eu adoro. E lógico que eu já tava lá, eu não ia experimentar o prato só, então eu pedi uma carne, que é tipo corte de baby beef, mas que tinha cebola romã, damasco, e era finalizado com flocos de pimenta. Então ficava aquele sabor meio apimentado, meio adocicado, muito surpreendente, muito diferente mesmo. Pra quem é formiga aí de plantão, o grande finale foi muito maravilhoso. Sabe o doce que a gente chama de sírio aqui, que é tipo a massa cabelinho de anjo? Então, era recheado com sorvete de nata. Mas o sorvete não era tanto um sorvete, assim, ele era muito mais cremoso, macio e derretia na boca. E era finalizado com lascas de pistache salgado. Então equilibrava aquele sabor, sabe? Amenizava aquele muito doce e ficava muito equilibrado. Foi muito gostoso. Então, essa foi a minha experiência na Armênia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Gente, a Marcela é o ideal da mulher armênia. Para mim, estes olhos, sobrancelha, sorriso que ela tem, eu acho que eu vou perder meu fã-clube. Mas não, juntas a gente pode fazer muita coisa. Marcela, obrigada por aceitar esse convite. Mulheres, mulheres, mulheres. Esta vida sem as mulheres, que graça teria? Até o Davi Kumruyan vai falar para vocês hoje sobre um aplicativo diferente criado pelas mulheres na Armênia para as mulheres do mundo. Então, Davi, o que é que você traz na mala hoje? Valeu, Vati, tudo bem, pessoal? Barevzes, aqui quem tá falando é o Davi Kumruyan, e nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação lá da Armênia, eu vou aproveitar que a gente ainda tá naquele período de comemorações do mês da mulher, que vai do Dia Internacional da Mulher até o Dia das Mães, e falar um pouco sobre uma iniciativa tecnológica que nasceu lá em Yerevan e que tem ajudado demais a vida de muitas mulheres, não só na Armênia, mas em todo o mundo. Eu vou falar para vocês do app Safe You. Safe em inglês significa segurança, e You, você. E o nome já diz muito, uma vez que a ideia
ideia do aplicativo é trazer um mundo mais seguro, principalmente para o universo feminino. E infelizmente, em todo o mundo, diariamente, nós vemos casos de assédio, de violência contra a mulher, e como uma ferramenta de defesa, esse aplicativo tem protegido muitas moças pelo mundo. Assim que você baixa o aplicativo, você se depara com um botão, que quando você aperta, ele grava o áudio à sua volta e encaminha diretamente para um dos seus contatos com uma mensagem de socorro. Imagina, por exemplo, que você entra num carro de aplicativo e aí o motorista tá ali com outras intenções, e aí no caso você pegar seu celular, tentar ligar para a polícia ou explicar o que está acontecendo para algum dos seus contatos, inviável. Agora, apertar um botão pode salvar o seu dia. E é muito interessante, por exemplo, porque esse botão ele pode ser configurado para enviar esse áudio para um contato pessoal ou até mesmo para a própria polícia com um texto prévio que você mesmo pode escrever. Além disso, todos os áudios ficam guardados para se caso você queira utilizar como prova para denunciar alguém. Ah, mas Davi, então a SafeU é só um botão? Olha, não é não. Tem muito mais coisa no app além desse botão. Ele conta com uma central de ajuda e apoio para mulheres que passam ou já passaram por situações como a que eu narrei ali do carro do aplicativo. E para aquelas também que querem saber como lidar quando algo assim acontece. Tem fóruns dentro do aplicativo onde as mulheres podem entrar em salas online temáticas para conversar anonimamente, se elas desejarem, com mulheres que passam pelas mesmas situações sobre temas importantes como a violência contra as mulheres, violência doméstica, saúde reprodutiva, questões sociais, maternidade, enfim. A ideia é proporcionar ao maior número possível de mulheres o que seria uma consulta profissional nessa área, porém de maneira gratuita e aberta para qualquer uma. Além disso, o aplicativo organiza e conecta os usuários a uma rede de ONGs, que são organizações não governamentais, mas também trabalham com organizações governamentais e profissionais individuais. Todos que defendem, apoiam e capacitam as mulheres em múltiplos formatos. No próprio aplicativo dá para facilmente navegar e conhecer os projetos, além de entrar em contato e comunicar com essas respectivas organizações e indivíduos. Viu só como vai muito além daquele simples botão? E mesmo se fosse o simples botão já ajudaria demais, uma vez que você pode customizar ele do jeito que você quiser. Por exemplo, com qual mensagem enviar para as pessoas que você registrou na sua lista de contatos, ou quais ONGs ou quais instituições receberão a mensagem, ou até diretamente fazer um boletim de ocorrência e acionar a polícia da sua cidade. É realmente uma iniciativa fenomenal. E detalhe, no ano passado a SafeU foi reconhecida como bem público digital estabelecida pelo Roteiro para a Cooperação Digital do Secretário-Geral da ONU. Assim, a SafeU contribui para a realização dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, lá para 2030, os ODS, especificamente o ODS número 5, que trata da igualdade de gênero. E saca só quem está apoiando o projeto: o Fundo das Nações Unidas para a População, o Banco Mundial, a União Europeia, o Governo da República da Armênia, a Embaixada da Holanda lá na Armênia, a Iniciativa de Investigação da Violência Sexual, que é um órgão internacional muito reconhecido nessa área, a Enterprise Incubator Foundation e o Impact Hub lá de Yerevan. Ou seja, eles estão explodindo, sendo muito bem sucedidos, expandindo e logo logo estarão com todos os recursos no Brasil e em todos os países do mundo. Ainda ele não conta com a sua versão brasileira, mas se você estiver interessado em desenvolver a SafeU no Brasil ou do país que você estiver assistindo, se tornar um embaixador dessa ideia, eles possuem um canal direto que você pode entrar em contato e saber mais sobre essa iniciativa. E olha, novamente, assim como eu disse na semana passada, eu sinto um orgulho imenso ao ver a Armênia se posicionando como um país onde a equidade de gênero está servindo de exemplo para o mundo. É muito importante espalhar esse tipo de ideia e é isso que a gente faz aqui no Conexão. Infelizmente, esse quadro fica por aqui. Fica ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores. Agradeço a sua atenção. Batix a todos. Eu falei para vocês que nós teríamos 2 blocos novos. Então, esse bloco que vem aqui é feito pelos jovens que participam das atividades culturais do Hamascaim e eles estarão com vocês a partir de agora, porque um povo que não lembra da sua história não tem futuro. Olá, boa noite. Este é o primeiro episódio do Badanegan Tchon TV. O Hamascaim Brasil organiza semanalmente atividades online sobre a Armênia para jovens entre 11 e 16 anos e decidimos que seria muito importante compartilharmos o conteúdo que aprendemos com vocês, espectadores do Conexão Armênia. Iremos apresentar nossa pátria-mãe Armênia através de seus grandes personagens e seus momentos que marcaram profundamente nossa história. E hoje, para começarmos, vamos falar sobre Haik Nahabet. Haik Nahabet foi o lendário patriarca fundador da nação armênia. Movses Horenati diz: os primeiros deuses eram terríveis e marcantes, e eram as razões das bênçãos do mundo. Eram razões do começo do mundo e suas populações. Destes deuses, os gigantes foram originados. Um deles foi Yapetostian Haik. Diz a lenda que Haik era filho de Torcon, bisneto de Jafé, terceiro filho de Noé,
Haik seria então tataraneto de Noé. Ele era um príncipe e estava a serviço do gigante Nimrod, ou Pel, como conhecemos, que primeiro governou o mundo como rei. Desde que Pel tornou-se rei de tudo, Haik resolveu fugir para a região do Monte Ararat. Foi com uma família imensa, cerca de 300 pessoas. No caminho, seu neto, Radamon, ficou encarregado de uma vila com pessoas comuns e guerreiros. Pel não queria que Haik ficasse longe de seus olhos e enviou um de seus filhos para convencê-los a voltar, porém não conseguiu. Pel resolveu então ir buscá-lo à força, com um grande exército, porém Cadmus, vendo a aproximação do exército, avisou seu avô, que por sua vez conseguiu preparar suas defesas na região do Lago Van. Diz aos guerreiros, devemos derrotar Pel ou morrer tentando, pois se perdemos seremos seus escravos. Haik e seus homens logo encontraram o exército de Pel, próximo à montanha, com o rei na frente. Em Dizasnamart, perto de Julamerk, a sudeste do Lago Van, em 11 de agosto de 2493 a.C., Haik matou Pel com um tiro quase impossível, usando o arco longo, deixando as forças do rei em desordem. A colina onde Pel, com seus guerreiros, caiu, Haik chamou de Geresmak, que significa tumbas. Ele embalsamou o cadáver de Pel e ordenou que fosse levado para Hark, onde seria enterrado, em um lugar alto à vista das esposas e filhos do rei. Logo depois, Haik estabeleceu a fortaleza de Haikabert no local da batalha e a cidade de Haikashen, na província armênia de Vaspurakan, atual Turquia. Ele chamou a região da batalha de Haik e o local da batalha de Hayotzor. Não são lindas essas crianças? Pois é, orgulho da nossa nação. Hamaskaim Brasil é a associação que mantém o Conexão Armênia de pé. É uma associação educativa e cultural armênia que existe em mais de 80 países pelo mundo. Ela foi criada na época do genocídio para que os intelectuais pensaram como eles iam fazer para ensinar a cultura, a língua, as nossas histórias para as crianças. Então eles fundaram essa organização e ela se espalhou pelo mundo, sempre levando à frente a nossa herança histórica, colocando o amorzinho, a sementinha no coração das crianças. E aqui no Brasil a gente tem atividades semanais, virtuais, todas as terças-feiras, às 8 da noite. Se você estiver interessado que seu filho aprenda um pouco sobre os nossos heróis, sobre a nossa cultura, sobre as nossas músicas e participem dessas atividades culturais, se inserindo na sociedade armênia, acompanhe o Instagram do Hamaskaim Brasil e o Facebook, porque lá a gente sempre faz os convites avisando que vai ter atividade. Esperamos você! E agora, vamos ao momento tão esperado, as notícias. Mary, conte para nós, atualize tudo o que aconteceu durante essa última semana. Esse acho que é o momento mais importante do programa. Estamos te escutando. Para vocês, Conexão Armênia, agora com vocês as notícias de relações internacionais da Armênia e de Artsakh. Nas últimas semanas, o Azerbaijão veio realizando uma série de ataques em Artsakh, principalmente na vila de Parur, na região de Asqueram. Em uma sexta-feira, dia 11 de março, segundo reportou o Ministério da Defesa de Artsakh, o Azerbaijão atacou os vilarejos de Khramort, Parur e Ranapat, na região de Asqueram. Ao longo da noite, os azeris continuaram violando o cessar-fogo, utilizando armas de fogo para atacar a população local. Em 12 de março, as forças azeris dispararam um morteiro de 60 mm no vilarejo de Parur, em Artsakh. E enquanto o conflito ocorria, o Ministério da Defesa do Azerbaijão espalhava informações equivocadas, ou seja, fake news, dizendo que unidades do exército da Armênia atiraram contra posições militares azeris no território de Artsakh. No dia 24 de março, as forças azeris violaram a linha de contato, invadindo a vila de Parur, na região de Asqueram, em Artsakh. O Exército da Defesa de Artsakh, junto com os mantenedores de paz russos da região,
tentaram por diversas vezes, durante esse tempo de conflito, negociar com os militares azeris para que os mesmos retomassem as suas posições originais. E como uma medida de precaução, mulheres e crianças do vilarejo de Kramort foram evacuadas para evitar possíveis ataques. Porém, apesar das invasões, as autoridades de Artsakh pediram aos moradores para que mantivessem a calma, pois, segundo eles, até então, a situação estava sob o controle das forças de Artsakh. Após a tomada de controle do vilarejo de Parur, ao menos 5 soldados azeris foram mortos e 5 soldados armênios ficaram feridos. Importante dizer que, em meio ao conflito à Ucrânia, a conta oficial do parlamento ucraniano divulgou nas suas redes sociais o apoio à invasão azeri na região de Askeran, em Artsakh. Posteriormente, o Azerbaijão, utilizando de drones e diversos outros tipos de armas, invadiram a região que estava sob o controle dos mantenedores de paz russos. Essa invasão foi vista tanto pela Rússia e pela Armênia, como pela ONU, como uma grave violação do acordo trilateral que foi realizado em 9 de novembro de 2020 entre a Rússia, a Armênia e o Azerbaijão. Com tudo isso, vários países e organizações internacionais se manifestaram a favor da Armênia e de Artsakh, como, por exemplo, os Estados Unidos e a França e a Organização das Nações Unidas. Artsakh acolheu com bons olhos esse apoio da comunidade internacional. Junto à Armênia, exigiu que a Rússia tomasse uma iniciativa para que as forças azeris retornassem às suas posições iniciais antes do ataque. Ainda sobre o conflito, a porta-voz do Conselho Federativo Russo, Valentina Matvienko, disse que a Rússia espera que uma solução e um acordo de paz seja encontrado para a situação na região de Artsakh. Ainda também durante o conflito e se aproveitando da guerra da Ucrânia, a Turquia e o Azerbaijão utilizaram desse momento para espalhar fake news sobre a Armênia. A fake news foi a seguinte: segundo a mídia azeri e turca, a Armênia teria enviado 4 aviões militares Su-30 para a Ucrânia. A informação foi espalhada pela Haber Global, que é uma rede de televisão azeri transmitida na Turquia. É importante dizer que essas informações foram baseadas e estão de acordo com fontes turcas totalmente desconhecidas. Prontamente, o Ministério da Defesa da Armênia rebateu, dizendo que os aviões estão nos seus devidos lugares e que o aparato militar da Armênia, assim como os soldados e os militares, estão realizando as suas tarefas normalmente, ou seja, não houve nenhum deslocamento de nenhum aparato militar da República da Armênia. Já entre essa semana, entre 27 e 28 de março, o controle do vilarejo de Parur, na região de Askeran, foi retomado pelo exército russo na região. Devido aos corajosos esforços das Forças Armadas de Artsakh, o lado armênio conseguiu conter a invasão azeri no território. Com isso, manteve o controle sobre a principal região de Karagür, que é uma posição estratégica que o Azerbaijão vinha tentando conquistar durante essa invasão desses últimos dias. Após diversas negociações, as forças azeris recuaram da invasão que haviam realizado e foram escoltadas por soldados russos. A situação se encontra agora estabilizada, porém o exército russo ainda continua normalmente fazendo as suas patrulhas, principalmente na região de Mardakert, Martuni, Askeran e Shushi. A Rússia, após todo esse acontecimento, acusou o Azerbaijão de violar o cessar-fogo e exigiu que os mesmos voltassem às suas posições iniciais. Importante dizer também que muitos soldados armênios ficaram feridos por conta dos ataques de drones turcos e alguns morreram. E ainda a Artsakh pediu oficialmente ao presidente Putin que aumente a presença dos soldados russos na região de Artsakh. Além disso, o pedido também se estendeu no campo dos aparatos militares, pedindo também o aumento dos mesmos. Artsakh também pediu à Rússia que dê uma garantia de que as forças azeris e também o governo azeri vai se comprometer de verdade com o que foi acordado em 9 de novembro de 2020. O mesmo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que uma solução pacífica entre os dois países fosse encontrada para evitar a nova escalada de tensões e também para evitar que uma nova violação do cessar-fogo aconteça novamente. Que, apenas para encerrar,
O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, através de um telefonema, concordaram em aumentar a presença, sim, dos mantenedores de paz russos, justamente para tentar trazer mais estabilidade ali na região de Artsakh. Ambos também concordaram em colocar mais esforços na região, em Artsakh, para garantir que a paz realmente seja duradoura. Pois é, as notícias foram pesadas, estamos em alerta, Artsakh é strong, Artsakh é forte e nós estamos com Artsakh. Podemos fazer o nosso papel divulgando, falando, dando tag nas redes de TV, nas redes de notícia, para que eles falem sobre o assunto. Hoje resolvi trazer vocês para um vilarejo em Artsakh. Artsakh é uma das regiões mais bonitas que um armênio pode visitar. Agora eles estão com temperatura abaixo de 7 graus. A rede de gás e encanamento foi cortada pelo Azerbaijão já faz mais de 20 dias. Essas pessoas estão dependendo de lenha para se aquecer ou aqueles aquecedorzinhos elétricos pequenos para dar banho nas crianças, para cozinhar. São condições extremamente difíceis, as crianças não conseguem ir para a escola e, na verdade, o Azerbaijão continua violando os direitos humanos básicos da população de Artsakh. Além de tudo, voltaram a usar os drones Bayraktar turcos para atacar a população civil inocente. 2022 e o mundo não precisa viver esse tipo de situação. Somos solidários com a Ucrânia, somos solidários com os jovens russos que, na verdade, estão no exército cumprindo seu dever, mas o mundo também tem que ser um pouquinho solidário com o que acontece na Armênia e Artsakh. Se vocês têm amigos brasileiros próximos, falem sobre o assunto com eles. No Conexão Armênia no YouTube, todos os dias nós estamos colocando atualizações, vídeos curtos do que está acontecendo na guerra. Acompanhem para que você fique sabendo sempre qual é a última da hora. O programa Conexão Armênia, em parceria com a Kundal Yoga, quer anunciar para você o curso de numerologia tântrica, que ocorrerá no dia 30 de abril e 1º de maio, através da plataforma Zoom, de forma online. Se você faz as perguntas, quem sou eu, qual que é meu karma, qual é meu destino, qual é o meu talento e qual é meu desafio, está na hora de você fazer um curso de numerologia para entender quais são as características negativas e positivas, por exemplo, da sua data de nascimento, quais são os chakras correspondentes que você pode ter problemas de saúde ou são seus pontos fortes. Você vai aprender a fazer a sua numerologia de casal, sua numerologia familiar, sua numerologia para os negócios, e isso vai te trazer exercícios, meditações e mantras utilizados para cada número. É uma oportunidade única. Para maiores informações, contate aqui. E você, que sempre sonhou em viajar para um destino exótico, que não tirou férias ano passado e adoraria conhecer a história, a cultura, as tradições, a comida, os cheiros e receber a calorosidade do povo armênio com alguém que fala português e que fala armênio e que sabe os lugares certos onde vai levar você. Vem comigo para a Armênia em setembro. Vai ser uma viagem que você não poderia encontrar em nenhuma agência, porque eu escolhi a dedo os lugares que nós vamos visitar baseado em experiências de viagens anteriores que eu tive com grupos. Tem lugares que são lindos, são muito distantes e às vezes é muito cansativo chegar lá. Eu quero que você vá fazer um tour pela Armênia toda. Nós não vamos ficar apenas em Yerevan. Yerevan é lindo, mas é a capital. A Armênia é muito mais do que Yerevan. Existem vales, montanhas, fortes, locais históricos, igrejas de 3.000 anos, cavernas onde foram feitos os primeiros vinhos. E é para lá que eu quero levar você. Vem comigo para a Armênia. Informações aqui. As vendas já começaram e o grupo está se montando. Corre, planeja, porque de agora até setembro dá tempo. Então, não perca a sua oportunidade.
vai ser o maior prazer do mundo para mim realizar um sonho com você. Desde a legendária Arca de Noé, até o Monte Ararat bíblico, proveniente de um terreno sedutor, nasceu uma uva milenar, inalterada por séculos, com 6.000 anos de tradição. Para o amanhecer de uma era moderna. Vinhos armênios Zorá, agora no Brasil. E podem ser encontrados só na Deguste. Eu não falei para vocês que o vinho chegaria logo? Então, o dono desta vinícola, para fazer a inauguração da primeira safra, escalou o Monte Ararat. Lá, ele plantou algumas mudas. E depois teve o prazer de abrir a primeira garrafa da sua reserva e derramar as gotas no pico desta montanha que tem tanto significado para nós. Viva o vinho Zorá! Corra e reserve já o seu. Mais um programa chegou ao fim. Espero você daqui 15 dias, de preferência que eu tenha notícias melhores. Enquanto isso, deixo vocês com esse vídeo que vai encher seu coração. Que cheiro Paris, até daqui 15 dias. Com vocês, Bartini Kalaijan. Colocaram um pânico na população, distribuíram gasolina para as pessoas poderem ir embora. Nos deixaram sem eletricidade, nos deixaram sem nada para que fôssemos embora. Nós não temos esse direito. Liberdade ou morte. Para nós aqui é um lugar santo. Podem dar o que eles quiserem, podem dar casa, dinheiro, eu não vou embora. Aqui é sagrado, que todos saibam disso. Vou ficar aqui até a morte. A família toda está pronta para se sacrificar. Não iremos embora. Quero que o mundo saiba disso.